Olá, meus amores. Aqui é Marina Carvalho, reprogramadora mental, sistêmica e vibracional. E também aqui, né, como vocês, né, uma pessoa que também está em processo de evolução e cada dia sempre estudando, né, para que a gente possa estar evoluindo mais, estar melhorando e com certeza também buscando evoluir na busca de atingir objetivos, de alcançar metas. E eu estava estudando, né? Eu estou estudando o livro Metas do Brian Tracy, que eu inclusive recomendo para vocês. E eu decidi compartilhar um pouquinho dos meus estudos sobre as metas aqui com vocês. É claro que no nosso canal vocês vão achar muitos conteúdos aqui falando sobre metas. Se você jogar Marina Carvalho Metas, com certeza vão ter muitos conteúdos complementares. Mas eu gostei muito e eu acredito que não só em termos de trazer para você, talvez, mais conhecimento sobre isso, mas principalmente a perspectiva desses conhecimentos, que talvez alguns você até já conheça, pode fazer você olhar com um olhar diferente. Quem sabe se você estava parado aí, que às vezes pode acontecer com qualquer um de nós, não é mesmo? Retomar, né, a motivação para que você realmente possa estar incluindo as metas na sua vida, porque sim, elas fazem diferença para que a gente possa alcançar nossos objetivos, entrar no nosso processo evolutivo, na nossa jornada também, né? Então, quero estar dividindo aqui com vocês e com certeza o que a gente vai falar aqui pode fazer você alcançar seus objetivos até 10 vezes mais rápido, mesmo que você tenha pouco tempo, porque uma das coisas que as metas fazem na nossa vida é nos ajudar a ter ações inteligentes. Então, não é só sobre agir, não é sobre correr, desesperar, mas é sobre como eu posso centrar a minha energia de uma forma otimizada, inteligente, né? E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui com você, tá? Então, para a gente começar, primeiro é importante entender, né? Por que trazer esse tema? Né? Então, assim, ó, muitas pessoas têm a ideia de que eu quero alcançar um objetivo, eu quero evoluir, eu quero expandir, eu quero mais da vida, né? Só que muitas vezes elas acabam entrando nesse equívoco de querer que isso aconteça sem que elas tenham que fazer mudanças para chegar lá. E esse é talvez um dos equívocos mais comuns, né? É o que atinge a maior parte das pessoas, que é querer que o resultado venha sem que elas criem a mudança necessária. E uma das coisas que nos ajuda a não cair nesse engano, mas também a estabelecer o comprometimento e a avaliar se não só a gente está colocando um sonho, um objetivo, mas a gente também está caminhando em direção à transformação que esse objetivo nos pede, né, para crescer, para evoluir, são as metas. Então, é por isso que a gente quer falar sobre isso. E eu sei que algumas pessoas, né, podem falar, ah, mas eu não gosto de meta, quando eu falo de meta, eu me sinto mal, parece que eu sou insuficiente, eu nunca consigo, as metas parece que me fazem sentir inferior, que me fazem sentir desmerecedora, que eu nunca vou conseguir. E olha, as metas simplesmente são metas, né? Tudo que nós estamos sentindo em relação, e eu falo para você não como se eu fosse o anjo impecável, né, que nunca pode pecar, tá? Porque eu também já tive essa perspectiva, né? Mas tudo isso, muitas vezes, são coisas que a gente foi estabelecendo porque às vezes a gente não sabia trabalhar com as metas. E também porque a gente traz muitos traços de que algo bom é algo que não incomoda, né? E sim, uma das características das metas é nos tirar do conforto, é nos incomodar para que a gente saia da zona de conforto, né? Então é uma característica da meta, né? Isso não é bom, não é mal nem bom, né? Eu particularmente acho que é bom, porque existe uma lei do universo, a teoria do caos do universo, ela diz o seguinte, que ou você sai, busca o desconforto e evolução, ou o próprio universo vai criar algo para que você comece a se mexer, né? Afinal de contas, a gente está aqui para evoluir, nada está parado, ou está
crescendo ou está decrescendo. Então, as metas, elas são grandes parceiras para qualquer pessoa que queira evoluir. Seja para você que queira alcançar coisas materiais, relacionamentos, seja para você que quer expandir em termos de contribuição, né, de expansão de consciência, a meta vai nos ajudar. E eu vou mostrar aqui para você como, né, que trabalhar com as metas, como a gente trabalha com as metas para a gente conseguir esses resultados positivos, né? Esse impulso da meta para que a gente realmente veja ali progresso na nossa vida e progresso na nossa jornada de alcançar aquilo que a gente quer, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero te falar aqui é a importância da gente mensurar o caminho das metas, tá? Por quê? Quando a gente cria índices, quando a gente coloca alguma coisa que marca o começo e que marca ali como você está caminhando, normalmente a gente tem mais empenho. Eu não sei se já aconteceu com você, mas provavelmente você já passou por uma dessas situações que você tinha um prazo para fazer uma coisa e às vezes por causa daquele prazo ou porque você tinha uma quantidade X de coisas para fazer, né? O prazo ali, no caso, ele pode ser um marco, tá? Assim como uma quantidade pode ser um marco. Eu tenho que fazer 10 páginas, eu tenho que ler 2 horas, né? Então, esses marcos, tá? Que a gente coloca assim, de forma que a gente consiga mensurar, né? Porque a gente pode criar isso, tá? Faz com que às vezes a gente dê o nosso quilômetro extra. Então, às vezes você fala, eu ia parar agora, mas para eu conseguir isso aqui, eu tenho que ficar mais meia hora. Eu tenho que me esforçar um pouquinho mais, né? Então a gente acaba fazendo mais, a gente acaba se empenhando mais, a gente acaba não só mais tempo e empenho, mas focando mais, se dando menos oportunidade de distrair na hora errada. Então, olha como pequenas coisas que a gente utiliza ali dos princípios da meta lapidam em nós, né? Transforma a gente, quer dizer, na verdade, tira aquelas máscaras que estão ali impedindo que a gente possa expandir, expressar o nosso potencial, tá? Bom, outra coisa que é incrível quando a gente fala com as metas e que faz toda a diferença para a gente trabalhar com as metas é a gente ter uma lista de tarefas. Se eu tenho uma meta para cumprir, pode ser que eu tenha uma tarefa pequena, mas a grande maioria das vezes essa meta ela vai ser composta de tarefas. Então, por exemplo, eu tenho uma meta para o meu dia. Dentro dessa meta do dia, pode ser que eu tenha 5 tarefas ali importantes, mais importantes, né, a fazer, que eu tenho que colocar o meu foco principal. Talvez algumas coisas eu vou deixar para depois, isso é normal, né? É muito difícil a gente não deixar, principalmente nos tempos atuais, alguma coisa para depois. A questão não é sobre deixar para depois, é o que eu estou priorizando, né? E o que é importante. Isso é o mais importante que a gente precisa ter esse cuidado, tá? Então, lista de tarefas nos ajuda a criar ali um caminho de construção da meta. E também a lista de tarefas, ela nos ajuda a organizar. Agora, é claro, a gente precisa aprender a trabalhar com a lista, porque quando a gente fala de lista, não é para você colocar tudo que você quer, porque se a gente deixar o nosso ego construir a lista, ele vai, não, põe mais um, põe mais um. Aí você fica exausta, você fica super sobrecarregado. Então, você tem que pôr os principais. E se eu tiver terminado? Não tem problema. Tem outra coisa que é importante que eu possa fazer, já que eu terminei isso daqui, percebe? Não vai faltar lembrança do que tem que ser feito, tá? E se você tiver também, quiser ter esse cuidado aí, pode deixar aquilo anotado para quando você terminar aquelas 5, você dá seguimento nessa, tá? Então, lista de tarefas. Outra coisa, gente, sem dúvida, é prazo, né? Nossa, eu quero ficar no meu peso X até dia 31 de maio, né? Uau! Olha, é muito mais fácil você falar assim, meu Deus, não vou comer doce, né? Porque eu tenho um prazo, eu consigo ver, né? Não vou ficar entrando em feed, não vou ficar, né? Quais são as tentações aí para você chegar no seu objetivo?
Não vou ficar vendo Netflix aí todo dia, vou deixar para ver só no domingo um horário, né? Para quem tem esse costume, videogame, né? Então, quando você tem um prazo, é mais fácil você dizer não para prazeres efêmeros, para coisas que estão tomando o seu tempo. Então, o prazo, ele ajuda a gente a ter uma postura de avaliar se a gente está perdendo tempo, se a gente está se distraindo, se tem algo que a gente pode fazer para a gente chegar lá naquele dia, né? E tá com o nosso objetivo alcançado. Poxa, agora eu sei o conteúdo. Poxa, agora eu consegui o número de clientes, eu consegui o peso, né? Eu consegui fazer coisas que ajudaram o relacionamento, independente do seu objetivo, tá? Outra coisa, né? Que vai contribuir muito, gente, que vai contribuir muito. Isso aqui é mais importante. Mais do que você alcançar a meta, é você avaliar o seu progresso quando você colocou um determinado prazo, né? E de repente você colocou ali um índice do que você iria fazer. Bom, tem um livro para ler, eu gosto muito de audiobook, né? Eu consigo ouvir 1 hora desse livro hoje ou 2 horas. E aí vamos supor, 1 hora de 6, 1 hora de 10, né? Então isso vai me ajudando a ver. E quando eu não conseguir, vou pegar o exemplo do livro aqui, tá, gente? Quando eu não conseguir, e eu avalio, né? Por isso que eu quero dizer, não é sobre conseguir ou não conseguir. Quando eu avalio, eu começo a ver possibilidades, oportunidades que eu posso melhorar a minha performance. Bom, por que eu não consegui 1 hora? Nossa, teve um momento que eu estava distraído, teve um momento que eu estava jogando água nas plantas e que eu podia estar com meu fone de ouvido ouvindo. E eu desperdicei esse momento. E ao mesmo tempo que eu estou avaliando uma coisa que eu poderia ter aproveitado, eu também estou criando uma possibilidade no meu futuro. E imagina se a cada avaliação, né? Eu digo que a avaliação, quando a gente faz as nossas avaliações, é como se a gente tivesse, de uma forma leve, de uma forma sutil, apertando os parafusos. Sabe aqueles parafusos? O universo todos os dias está nos dando tantas oportunidades que muitas vezes estão vazando pelos nossos dedos. Então, é a nossa oportunidade de apertar os parafusos que vão fazer a gente engrenar, que vão fazer a gente chegar onde a gente quer. Percebe? Olha como é mágico isso, gente. Eu adoro esses assuntos. Bom, outra coisa, gente, isso que eu aprendi tanto, eu vivi tanto isso. Acelere e desacelere quando for necessário. Às vezes eu coloquei uma meta e eu achei que eu era capaz de alcançar. E eu não alcancei, né? Vamos colocar você que é empresária, às vezes você quer um faturamento e você não alcança aquele faturamento que você queria naquele mês ou naquele ano. E pode ser que você também, como já aconteceu comigo, eu coloco algo e eu consigo o dobro, o triplo daquilo, que também já aconteceu, né? E aí, o que a gente precisa? Mais uma vez, não é sobre alcançar, é sobre você fazer os ajustes necessários para que você desenvolva a sua performance. Esse é o ponto, né? Então, tem momentos que você talvez vai ter que puxar um pouquinho para que você tenha a capacidade de enxergar que você chega ali. E aí, uma vez que você chega, aí você já desenvolveu habilidades que te dão a capacidade de colocar uma meta maior para você, né? Poxa, eu tenho funcionários, eu tenho automação, agora eu estou conseguindo dizer não para comida, né? Nossa, passou a crise de abstinência do doce, né? Nossa, agora eu estou conseguindo ter controle na hora de conversar com as pessoas, de não ser reativo, né? Se de repente esse é o seu caso. Nossa, eu estou tendo controle em relação a redes sociais, eu já estou conseguindo ter autodomínio. Aonde você precisa ter autodomínio, né? Então, essa avaliação, ela vai nos ajudar nisso. E esse acelerar e desacelerar é a forma que a gente vai de forma com compaixão, né? Vai tendo compaixão do nosso processo, sem desmotivar, né? Sem baixar a guarda, sabe? Mas estando ali, entendendo que a gente não é um ser linear, a gente é um ser cíclico. E quando eu estou me levando para um objetivo, eu não levo só o meu eu adulto, racional, eu levo o meu eu também emocional, que está também se desenvolvendo dentro desse processo,
né? E, gente, quanto mais clareza a gente vai tendo dos prazos, dos índices, da nossa performance e capacidade de atingir esses prazos, mais rápido a gente vai conseguindo chegar no objetivo. Então, todas as coisas, às vezes, no começo, que a gente está ali familiarizando, pode ser que a gente vá encontrando desafios, mas à medida que você vai aprendendo a trabalhar e que você vai começando a fazer essa leitura e vai percebendo os benefícios de foco, benefícios de você fazer bom uso da sua energia, né? A endorfina que é liberada, porque toda vez que a gente alcança uma grande meta, esses dias eu resolvi voltar a pé e do colégio do meu filho, e eu fiquei 1h20 andando, né? E, nossa, eu falei assim, ai, mas será? Por que eu vou voltar assim, né? Eu posso vir de cá. Mas, assim, para mim era importante, eu estava querendo pegar um sol, estava querendo andar, né? Na academia eu não tenho tanta motivação assim. Nossa, mas quando eu cheguei, eu estava cansada, sabe? Mas quando eu cheguei, deu um bem-estar de ter conseguido isso, sabe? Assim, e é isso, gente. Cada vez que a gente alcança um objetivo, que a gente se desafia, a gente libera muita endorfina também no nosso corpo. E isso nos traz mais capacidade de bem-estar, isso fortalece a nossa autoimagem também. Eu quero trazer outros benefícios colaterais das metas, né? Fortalece a nossa autoimagem, fortalece a nossa autoconfiança. Olha, você é uma pessoa confiável, né? Cada vez que a gente vai fortalecendo isso, praticando uma e outra vez. Então, eu quero convidar você aqui, que talvez estava meio desmotivado com as suas metas, com seus objetivos, a retomar. Vamos juntos? Eu tenho coisas para alcançar, que eu pretendo alcançar. E eu estou me alinhando aqui, né? Para que cada vez mais esteja fortalecido. E eu quero te convidar também a estar vindo junto, né? Então, eu quero que você compartilhe comigo a experiência de fazer o que a gente está falando aqui nesse vídeo, tá? Que ficou um pouco grande, né? E se você também quer a minha ajuda com as ferramentas que a gente tem, como coach de produtividade, com o processo de reprogramação, que também é de suma importância para que a gente possa avançar, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 62 984 24 6089, que a gente fala sobre as nossas sessões, programas que a gente tem também para você, tá certo? Muita gratidão pelo seu tempo, pelo seu carinho, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!